Olá, meus amigos, como vocês estão? Animados para a aula de hoje? Na aula de hoje falaremos sobre o salvacionismo de Hermes da Fonseca, sobre a participação do Brasil na Primeira Guerra, sobre a greve geral de 1917, a Semana de Arte Moderna e a crise da Primeira República. Vamos à aula de hoje? Após o governo de reformas do paulista Rodrigues Alves, assume o poder o mineiro Afonso Pena. Como já dissemos na aula passada, apesar de o convênio de Taubaté ter sido acertado durante o governo de Rodrigues Alves, entre os principais estados produtores de café, a participação do governo federal nesse acordo só aconteceria durante o governo de Afonso Pena. Foi um governo mais curto do que o previsto, mas há alguns atos do seu governo que não podem passar em branco. Entre esses atos, eu destacaria um processo de relativo aumento do protecionismo, principalmente por meio de apreciação das taxas alfandegárias. Além disso, Afonso Pena também se preocupou em investir no modal ferroviário, que era o mais importante meio de transporte nacional. Em relação aos militares, Afonso Pena demonstrou vontade de modernizar o exército. A partir de 1906, na verdade o projeto durou até 1912, teríamos os nossos jovens turcos. Professor, que troço foi esse? Era uma associação com jovens que promoviam grandes reformas no arcaico e decadente Império Turco Otomano. No nosso caso, era uma espécie de dupla formação para os mais destacados jovens oficiais de nossas forças armadas. Os mais bem colocados eram enviados para cursar em uma das mais avançadas escolas de formação militar da época, a alemã. Ao voltarem ao país, passavam a gozar de grande prestígio na caserna. A lógica era de que a formação desses jovens turcos pudesse ser transmitida de forma horizontal entre a oficialidade. Outra coisa, embora só tenha sido efetivada em 1917, foi em 1906, durante o governo de Afonso Pena, que foi instituído o serviço militar obrigatório. Aproveitando as reformas de seu antecessor, o presidente promoveu um evento cultural na cidade no ano de 1908. Era o centenário de alguma coisa que ele estava festejando. O que seria? Você é bom mesmo, hein? Isso aí, o centenário da abertura dos portos. Afonso Pena, no entanto, não conseguiu concluir seu governo. Morreu cerca de um ano antes do término de seu mandato. Seu vice, Nilo Peçanha, assumiu e acabou conseguindo fazer seu sucessor, e sem meio a uma briga entre as oligarquias quanto ao melhor nome para assumir a presidência da República. Vamos falar um pouco sobre essa campanha eleitoral, pois ela representa um importante momento na trajetória da Primeira República. Mas, professor, por que essa eleição foi tão importante? Elementar, meu caro Otis, não era comum uma eleição ser tão disputada como foi a de 1910. A disputa foi mais acirrada entre Hermes da Fonseca e Rui Barbosa. Lembra dele? Do encilhamento. Então, só que sua imagem vinha ganhando força desde então. Gozando de grande prestígio desde a sua brilhante participação na Conferência Internacional de Haia de 1907, Rui Barbosa se apresenta como opção civil para enfrentar a candidatura do militar Marechal Hermes da Fonseca. Do lado de Hermes estava o presidente da República, que, como vocês já sabem, havia sumido após a morte de Afonso Pena. O racha nas oligarquias se mostrava também no apoio que o Partido Republicano Rio-Grandense dava à candidatura de Hermes. A campanha civilista de Rui Barbosa enfrentava o Hermes, o candidato que se arvorava de guardião da ordem e tinha como proposta a chamada política das salvações, ou simplesmente salvacionismo. Essa política foi marcada por intervenções nos estados e tinha como objetivo renovar a política brasileira que estaria dominada por setores oligárquicos. Rui Barbosa foi derrotado e o Marechal Hermes assume e começa a colocar em prática o seu projeto. A política de intervenções chega a tal ponto que, em 1912, a cidade de Salvador acaba sendo bombardeada sob ordens do coronel Sotero de Menezes. E é claro que isso acaba desencadeando uma crise no governo do Marechal. Mas nada é tão ruim que não possa piorar. O exército brasileiro é derrotado diversas vezes em sua tentativa de sufocar um levante de fanáticos religiosos liderados, durante algum tempo, por uma menina de menos de 15 anos. Era a Guerra do Contestado. Um daqueles movimentos que, possuindo certa semelhança com Canudos, faz parte dos chamados movimentos messiânicos ou milenaristas. A guerra envolvia tanto elementos religiosos quanto disputas territoriais entre Paraná e Santa Catarina. Os sertanejos eram fanáticos e leitores de romance de cavalaria. Possui uma espécie de grupo de elite denominado Pares de França, em alusão à história da cavalaria medieval. Esse conflito foi tão importante que inaugurou o uso de aviões em combate, se bem que foi apenas para reconhecimento de terreno. E só por curiosidade, nesse conflito morreu o nosso primeiro piloto militar.
A Marinha Brasileira havia passado por um processo de modernização comprado navios modernos. Os principais deles eram o encouraçado Minas Gerais e São Paulo. E é exatamente nesses navios que acontece um importante levante no ano de 1910. Foi a chamada Revolta da Chibata. Pelas próprias características operacionais da Marinha, a integração com as transformações sociais se manifestava de forma mais lenta. Se a integração do negro à sociedade era problemática, na Marinha era muito pior, prevalecendo até mesmo algumas formas arcaicas de recrutamento. A marujada era majoritariamente negra e isso contribuía para a manutenção de regulamentos disciplinares muito próximos aos usados na escravidão. Na falta do pelourim, usava-se o mastro central para a aplicação de castigos físicos e para isso usavam a chibata. Foi exatamente os maus tratos por parte dos oficiais, as péssimas condições de alojamento que provocaram o levante. Mas o estopim mesmo veio após o marinheiro Marcelino Rodrigues ser condenado a levar um número de chibatadas além das 25 previstas pelo Código Disciplinar. Sob a liderança do marujo negro João Cândido, os marinheiros dos dois modernos navios Minas Gerais e São Paulo, além do Bahia e do Deodoro, se sublevaram e ameaçaram bombardear a cidade do Rio de Janeiro com os modernos canhões desses encouraçados. As palavras de ordem eram "Viva a liberdade" e "Abaixo a chibata". O poder de fogo dos rebeldes acabou levando o governo a negociar. Eles acabaram aceitando discutir o fim dos castigos físicos desde que os amotinados entregassem os navios. Embora tenham sido anistiados, um tumulto promovido por navais na Ilha das Cobras resultou na prisão de diversos líderes da revolta, incluindo aí na de João Cândido. Ele ficou preso em um calabouço com mais de 17 companheiros durante 3 dias, em condições tão precárias que apenas ele e mais outro marinheiro sobreviveram. Você deve estar curioso como isso aconteceu, né? O espaço era pequeno e destinado a apenas 6 prisioneiros. A ventilação era baixíssima e os carcereiros, alegando desinfecção, jogaram cal dentro do calabouço. A maioria morreu por asfixia. Parece que o governo de Marechal Hermes começou bem, né? Mas tem mais. Ainda no governo de Hermes aconteceu a chamada Sedição de Juazeiro, cidade considerada santa pelos fiéis da região. Grupos de fiéis e cangaceiros, liderados pelo padre Cícero Romão Batista, resistiram à invasão da cidade por tropas oficiais. O confronto tinha como pano de fundo o fervor religioso, mas na verdade se caracterizava realmente por disputas políticas entre coronéis da região. Como vocês puderam perceber, a instabilidade foi a marca de Marechal Hermes. Mas, professor, será que não tem um assunto mais agradável sobre o governo de Hermes que você possa contar para a gente? Deixa eu ver. Hermes se casou durante o seu mandato e a sua esposa já dá uma história à parte. Era uma daquelas mulheres à frente de seu tempo e fugiu um pouco do que se esperava de uma socialite. O nome dela era Nair de Tefé. Os intelectuais e a sociedade piravam com as invenções dela. Casou-se com o viúvo marechal, que na época tinha 57 anos. Sabe quantos anos tinha Tefé? 27. Nunca um palácio presidencial foi tão animado. Ela organizava saraus no palácio. Se fosse hoje, acho que rolava até um funk. Na época, ela incluía no repertório o machixe de Chiquinha Gonzaga e ainda tocava junto com os músicos. Piano, professor? Não, violão. Que, ao contrário de hoje, era um instrumento de péssima reputação. Coisa de preto, de populacho. Mas o escândalo chegou ao ápice mesmo quando a primeira-dama abriu o palácio para a música Corta Jaca de Chiquinha Gonzaga. Até o intelectual Rui Barbosa se manifestou publicamente por meio do jornal. Dá só uma olhada no que o Águia de Aia falou sobre o evento. Uma das folhas de ontem estampou em facsímile o programa de recepção presidencial em que, diante do corpo diplomático da mais fina sociedade do Rio de Janeiro, aqueles que deviam dar ao país o exemplo das maneiras mais distintas e dos costumes mais reservados, elevaram o corta-jaca à altura de uma instituição social. Mas o corta-jaca, de que eu ouvira falar há muito tempo, o que vem a ser ele, senhor presidente? A mais baixa, a mais chula, a mais grosseira de todas as danças selvagens. A irmã gêmea do batuque, do cateretê e do samba. Mas nas recepções presidenciais, o corta-jaca é executado com todas as honras da música de Wagner. E não se quer que a consciência desse país se revolte, que as nossas faces se enrubeçam e que a mocidade se ria. Perceberam, né?
Diferentemente da música de Dorival Caymmi, se você gosta de samba, segundo a lógica de Rui Barbosa, bom sujeito não é. Na cabeça das oligarquias, o erro que havia permitido a chegada de um militar ao poder não poderia se repetir. Foi nesse contexto que, em 1913, representantes de São Paulo e Minas Gerais firmaram o Pacto de Ouro Fino. Por meio desse pacto, se viabilizaria efetivamente aquilo que ficou conhecido como política do café com leite. Marechal Hermes foi substituído por um dos presidentes mais desconhecidos de nossa história, Venceslau Braz, mas foi durante o seu governo que o mundo iniciaria a Primeira Guerra Mundial. Professor, o Brasil participou da Primeira Guerra Mundial? Para falarmos do Brasil no contexto de Primeira Guerra Mundial, é inevitável falarmos acerca da política externa do país no período. Conforme falamos em nossa aula anterior, durante 10 anos o Barão do Rio Branco dirigiu com maestria a nossa política externa. Sua morte em 1912 acabou dando a Lauro Miller a difícil tarefa de substituí-lo. O novo chanceler, em seu discurso de posse, afirmou: sucedo, mas não substituo. Entre os principais assuntos internacionais enfrentados por Lauro Miller ao longo de sua chancelaria, poderíamos destacar a celeuma entre o Brasil e a Argentina em relação ao café, o ensaio da formação da aliança com a Argentina e o Chile para a formação do ABC e as disputas com Rui Barbosa em relação à participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial. Para vocês verem como essa disputa entre Rui Barbosa e Lauro Miller teve a sua importância, ela acaba levando à saída do chanceler da frente do Itamaraty. A posição de Miller era de neutralidade. Ele fazia uso, inclusive, da Constituição de 1891 para sustentar sua posição. No entanto, o acirramento do conflito e a repercussão na imprensa internacional acaba fortalecendo os belicistas, que eram liderados por Rui Barbosa, a Águia de Aia. A entrada dos Estados Unidos em 1917 fortaleceu a posição de Rui Barbosa, em parte pela nossa posição americanista, que durante a gestão do Barão do Rio Branco havia sido pragmática. Essa posição americanista se fortalecia gradativamente pelo fato de que a nossa relação comercial, a nossa parceria comercial com os Estados Unidos também crescia. Podemos considerar também que mais de 40 navios mercantes alemães estavam ancorados em portos brasileiros desde o início da guerra. Caso o Brasil declarasse guerra aos alemães, esses navios seriam confiscados e o Brasil poderia usá-los, e como fez, tá? Chegando inclusive a alugá-los para os franceses. Sendo o único país da América Latina a participar diretamente da guerra, o Brasil ambicionava uma participação vantajosa nas negociações de paz. Depois do torpedeamento de 2 navios brasileiros, o Paraná e o Tijuca, o Brasil rompe relações diplomáticas com a Alemanha. Miller não resistiu e afastou-se. Acabou abrindo caminho para a declaração de guerra. O estopim para nossa entrada no conflito foi o torpedeamento de mais um navio, dessa vez o Macau. O presidente Venceslau Braz declara guerra à Alemanha, revogando tratados de neutralidade. Nossa participação efetiva no front foi modesta. Uma divisão naval composta por 4 destroyers e o Belmonte, que era destinado ao transporte de guerra. Esse efetivo formava a DENOG, Divisão Naval de Operação de Guerra, que partiu em 16 de maio de 18 para a Europa. Também foi enviada uma equipe composta por 9 oficiais aviadores da Marinha e do Exército, para auxiliar nos combates aéreos, além de uma companhia de saúde composta por médicos, cirurgiões, auxiliados por estudantes e soldados do Exército. Esse grupo formou o Hospital do Brasil para tratamento de feridos de guerra. E como estava a questão social nesse momento, professor? Os trabalhadores já se manifestavam por direitos trabalhistas? Havia um movimento operário? Quando falamos de movimento operário, temos que considerar que esse movimento é paralelo natural ao processo de industrialização no Brasil. Embora o quantitativo de trabalhadores nas indústrias fosse extremamente inferior ao dos trabalhadores no campo, as características urbanas acabam contribuindo para uma comunicação mais eficaz e mais rápida, além de propiciar uma maior circulação de ideias. Esse movimento não era exclusividade do Brasil. A América Latina já vivenciava o movimento operário ao menos desde a virada do século. No Brasil, tínhamos baixa capacidade de organização, isso pelo fato de que possuímos poucos polos industriais, principalmente Rio de Janeiro e São Paulo. Com isso, não havia uma unidade nacional. Grande parte dos sindicatos eram influenciados pelos anarquistas, com destaque para o anarcossindicalismo em São Paulo. O crescimento da demanda por mão de obra acabou fortalecendo a política dos sindicatos, no momento em que os trabalhadores vivenciavam uma
intensificação no horário de trabalho, o crescimento da inflação e uma defasagem salarial. Em 1917, em torno de 70 mil operários cruzaram os braços por uma semana. Exigiam melhores condições de trabalho e aumento salarial. O movimento foi tratado com grande repressão do governo, mas ao final chegou-se a um acordo e os trabalhadores receberam 20% de aumento. A partir de 1917, ano da greve geral, os anarquistas foram sendo substituídos pelos comunistas na organização dos sindicatos brasileiros, principalmente a partir de 1922, quando é fundado no Brasil o Partido Comunista Brasileiro. Vamos começar a falar agora sobre a última década da Primeira República e sobre a sua crise. E para suavizarmos um pouco, vamos falar de cultura, de arte, da Semana de Arte Moderna ou simplesmente da Semana de 22. O ano de 1922 foi de grande efervescência cultural, política e social. Afinal, festejávamos o centenário de nossa independência e a data não poderia passar em branco. Entre os eventos importantes daquele ano está a Semana de Arte Moderna. A semana era resultado de uma verdadeira revolução na inteligência cultural e artística brasileira. Eles estavam encharcados de ideias que contestavam a rigidez da técnica nas artes e na literatura. Tendências de vanguarda, como o dadaísmo de Salvador Dalí, o futurismo de Giacomo Balla, o expressionismo de Eduardo Montet e também o Pablo Picasso com o seu cubismo. Essas tendências apontavam para uma ruptura com a arte tradicional. As levas de imigração das primeiras décadas do século XX e o lento, porém constante processo de urbanização trazia certo foco para a cultura popular. Não podemos esquecer de como essa cultura popular, mesmo sofrendo críticas, já havia frequentado o Palácio Presidencial durante o governo de Hermes. A Semana de Arte Moderna ocorreu no Teatro Municipal de São Paulo entre os dias 11 e 18 de fevereiro daquele ano. Cada dia era enfatizado uma modalidade de cultura diferente, mas a tônica era a inovação. Alguns dos artistas dessa semana se destacariam na história intelectual, política e cultural do Brasil a partir de então. Nomes como Dimário de Andrade, Oswaldo de Andrade, Anita Malfatti, Menotti Del Pitta, Plínio Salgado, Heitor Villa-Lobos, Di Cavalcanti e outros. Tarsila do Amaral, que teve um papel protagônico nesse momento do modernismo brasileiro, não participou da Semana de Arte Moderna, pois se encontrava em Paris. Logo na abertura, a apreciação das pinturas e esculturas espalhadas pelo salão provocou espanto e até mesmo repulsa por parte da plateia. Parece que eles não estavam preparados para uma renovação estética tão radical. No entanto, mais importante do que a semana foram os desdobramentos dela. Quando lemos em livros ou assistimos a alguns documentários, ficamos com a impressão de que a Semana de Arte Moderna foi um evento de grande repercussão no Brasil de 1922. Mas não se engane, pois a imprensa, grande parte formada por veículos conservadores, não prestou atenção ao movimento, ou quem sabe preferiu ignorá-lo mesmo. Entretanto, a força da Semana de Arte Moderna está em seus manifestos. Desses manifestos podemos destacar o Movimento Pau Brasil, o Movimento Verde e Amarelo e o Movimento Antropofágico. Esses diferentes movimentos demonstram que a Semana de 22 não produziu um discurso monolítico. O Movimento Pau Brasil, lançado por Tarsila do Amaral e Oswald de Andrade em 1924, pregava uma produção pautada no primitivismo e livre dos modelos europeus. A ênfase em termos nacionais e a liberdade em relação aos modelos europeus permitiu uma certa dialética entre o primitivo e o moderno. Já o Movimento Verde e Amarelo, que também foi lançado em 1924, tem como seus fundadores Menóquio Del Pitta, Cassiano Ricardo e Plínio Salgado. Para esse movimento, que considerava o Movimento Pau-Brasil uma espécie de nacionalismo afrancesado, eles criticavam o sistema ideológico dos quais o verde-amarelismo procurava se libertar. Apresentavam textos patrióticos e ufanistas e defendiam uma linguagem coloquial em contraposição às regras gramaticais. Já o movimento antropofágico, lançado em 1928, pode ser considerado uma atualização do movimento Pau-Brasil. Para Oswald de Andrade, o Brasil é antropofágico por natureza. Seu manifesto é um verdadeiro culto à mistura, à contribuição do outro, um grande não à ideia de cultura pura. Inicia seu manifesto dizendo: só a antropofagia nos une, socialmente, economicamente e filosoficamente. A metáfora de Oswald de Andrade defende que o outro, ao ser deglutido pela nossa cultura, contribui para a formação de uma cultura genuinamente brasileira. Devorar e absorver criticamente o inimigo, o outro,
Esse era o grande propósito previsto no Manifesto Antropofágico. Mas como seria a década de 1920 para a Primeira República? Quais foram os fatores que caracterizaram sua crise? Mesmo não sendo o único, o sintoma da crise da década de 1920 que mais nos salta aos olhos é o movimento tenentista. Se nas primeiras décadas a insatisfação dos militares se manifestava por meio da alta oficialidade do Exército, na década de 1920 seria a baixa oficialidade o agente dessa insatisfação. Para autores como Hélio Jaguaribe, Nelson Werneck Sodré, o movimento tenentista seria resultado direto da insatisfação das classes médias urbanas com a república oligárquica. No entanto, recentemente, pesquisas têm apontado que o apoio das classes médias ao movimento tenentista foi posterior ao início da década de 1920. Talvez esteja aí as razões do insucesso do movimento. Outro fator importante é que o movimento, que começou em 1922, não contava com o apoio da opinião pública, que os chamavam de revolucionários perigosos. Os três principais levantes do período foram os 18 do Forte, de 1922, o Levante de São Paulo, de 1924, e a coluna Miguel Costa Luiz Carlos Prestes. O ponto em comum entre esses três levantes era a tentativa de derrubar o governo oligárquico, que era considerado por eles um governo imoral. Arthur Bernardes acabava sendo considerado um avatar dessa imoralidade. Essa condição ganha força principalmente após o episódio das cartas apócrifas, que acabam esquentando os ânimos nas eleições de 1921. O primeiro levante iniciou-se com uma série de sublevações militares em Realengo e Copacabana. Em Copacabana, tenentes que resolveram marchar em direção ao palácio para depor Epitácio Pessoa e impedir a posse de Arthur Bernardes, enfrentaram as tropas regulares em plena praia, salvando-se apenas dois, Siqueira Campos e Eduardo Gomes. Era o desfecho dos 18 do Forte. Outro movimento importante do tenentismo foi a chamada Coluna Prestes, e acabou atraindo a atenção nacional entre 1924 e 1927. Em 1924, estourou uma revolta em São Paulo. Essa revolta faz parte do movimento tenentista, embora o comando dessa revolta estivesse nas mãos de um general da reserva, Isidoro Dias Lopes. Mas outros nomes se destacam como o de Juarez Távora, Miguel Costa, Eduardo Gomes e João Cabanos. Após seguidas derrotas diante das tropas legalistas, uma parte dos oficiais rebeldes acabou marchando em direção ao sul, unindo-se aos oficiais gaúchos rebeldes, que eram liderados por Luiz Carlos Prestes. A coluna resolve marchar pelo território brasileiro. Eles acreditavam que encontrariam apoio por onde passasse e engrossariam as fileiras. Mas parece que não foram bem sucedidos, apesar de as táticas usadas por Prestes terem sido objeto de estudos militares até mesmo na União Soviética. Durante quase 2 anos, Prestes e sua coluna percorreu 25 mil quilômetros, atravessando 11 estados da Federação, evitando sempre confronto direto com as tropas regulares. O Cavaleiro da Esperança, nome pelo qual passou a ser conhecido, em 1927 acabou buscando refúgio na Bolívia, encerrando a atividade da coluna. O sucessor de Arthur Bernardes foi o representante paulista Washington Luiz, embora carioca de nascimento. Quando chegou ao poder, suspendeu o estado de sítio que vigorava ao longo de boa parte do governo de Arthur Bernardes. No entanto, com o lançamento da lei Celerada, interrompeu a liberdade de imprensa, que havia sido restaurada recentemente. Os delitos ideológicos poderiam levar o responsável à prisão. Com o lema "Governar é abrir estradas", investiu na construção de vias, mas se negou a atender os cafeicultores, que se preocupavam com a diminuição do preço do café no contexto da crise de 1929. Mas se havia insatisfação com o seu governo, essa satisfação cresceria mesmo a partir da indicação do paulista Júlio Prestes para concorrer à presidência. Essa indicação contrariava a lógica da política do café com leite. Boladão, boladão, Minas Gerais resolve montar uma aliança para derrotar a candidatura paulista. Os cálculos políticos são feitos e os mineiros abrem mão da presidência e da vice-presidência na formação da coligação. Ao se aproximar dos gaúchos, Minas Gerais apoia o nome daquele estado para concorrer à presidência. Getúlio Vargas é apresentado pela oligarquia gaúcha. Faltava o vice, e para fortalecer a aliança, aceitam um representante da Paraíba, o governador do estado, João Pessoa. Estava formada a Aliança Liberal. E aí, quem você acha que venceria essa eleição? Júlio Prestes acaba vencedor.
Parte dos perdedores aceita o resultado, mas a partir desse momento, insatisfeitos começam a discutir uma saída para evitar a posse do presidente eleito. A insatisfação, que se manifestava com mais força na ala jovem da Aliança Liberal, teve o seu momento de inflexão, o assassinato de João Pessoa. Por mais que o assassinato tivesse como motivações políticas regionais na Paraíba, em decorrência do suicídio da amante do assassino, que havia tido sua intimidade exposta publicamente por João Pessoa, isso acaba tendo repercussões na política nacional. A aproximação dos tenentes com a Aliança Liberal dá início a um levante armado, que resulta na derrubada de Washington Luiz. Isso mesmo, Júlio Prestes ainda não havia tomado posse. Com a derrubada de Washington Luiz, Getúlio Vargas chega ao poder, interrompendo a Primeira República e inaugurando a chamada Era Vargas. Ficamos por aqui, mas antes de terminarmos, como já é de costume, vamos fazer umas questões para ver se você aprendeu direitinho. Vamos lá? Sobre a Semana de Arte Moderna, ocorrida em São Paulo em 1922, é correto afirmar? Alternativa A. Foi um movimento que criticava a influência estrangeira na cultura brasileira, rejeitando o colonialismo mental, defendendo a cultura nacional. Alternativa B. O movimento foi exclusividade dos poetas homens, excluindo o talento das escritoras mulheres, consideradas muito radicais, uma vez que defendiam o fim do conservadorismo. Alternativa C. O movimento ocorreu por ocasião do centenário da independência do Brasil, com o objetivo de reforçar o espírito conservador do país e valorizar a cultura estrangeira moderna e suas inovações. Alternativa D. O movimento atingiu todo o Brasil e todas as classes sociais, se mostrando extremamente democrático, rompendo com a desigualdade de classes. Alternativa E. Foi um movimento conservador que redescobriu a identidade brasileira como não miscigenada de tradição rural agrária, recusando o desenvolvimento cosmopolita. Dê uma pausa, leia com calma, vou passar para o gabarito em 1, 2, 3, 4, 5. Alternativa A. A Semana de Arte Moderna de 1922, comemoração do centenário da independência do Brasil, visava fazer uma segunda independência agora através da cultura, aliando aspectos da modernidade mundial à valorização das raízes nacionais, ou seja, valorizar a cultura nacional construindo uma identidade brasileira. Vamos à próxima? No final do século XIX e início do século XX, o messianismo caracterizou alguns movimentos sociais no Brasil republicano. Esses movimentos foram: Alternativa A. Revolta da Vacina e Revolta Federalista. Alternativa B. Cangaço e Revolta da Chibata. Alternativa C. Canudos e Contestado. Alternativa D. Movimento Tenentista e Revolta da Armada. Dê uma pausa, leia com calma. Eu vou passar para o gabarito em 1, 2, 3, 4, 5. Alternativa C. O messianismo aponta para a vinda do Messias, o Salvador Libertador. Essa ideia está ligada à tradição judaica. Devido à forte presença do mito denominado sebastianismo no Brasil, no final do século XIX e início do século XX, surgiram inúmeros movimentos com caráter messiânico. Na Primeira República, 1889-1930, Canudos na Bahia, líder Antônio Conselheiro, e Contestado no Paraná e Santa Catarina, líder José Maria. São exemplos típicos de movimentos messiânicos. Gabarito C. Vamos à próxima? Na presidência, Campos Salles implementou a chamada política dos estados, concretização peculiar do federalismo, que ficou conhecido pelo nome de política dos governadores. Com o abandono em que viviam as populações interioranas submetidas ao coronelismo e ao banditismo, que se graçavam e desgraçavam nos sertões brasileiros, a soberania dos estados apenas propiciou o fortalecimento e a impunidade dos velhos oligarcas. Isabel Lustosa, História de Presidentes. Durante a chamada República Velha, o presidente que tentou acabar com a política dos governadores foi: Alternativa A. Rodrigues Alves, que se indispõe com as oligarquias por priorizar o investimento nas obras de remodelação do Rio de Janeiro e não nos estados. Alternativa B. Nilo Peçanha, que por representar os interesses dos produtores de açúcar do Rio de Janeiro, rompeu com a política do café com leite. Alternativa C. Afonso Pena, que por meio do Convênio de Taubaté priorizou a valorização do café em detrimento dos outros produtos agrícolas. Alternativa D. Venceslau Braz, que com a sua proposta de governar acima dos partidos minou a influência política de São Paulo e Minas. Alternativa E. Hermes da Fonseca, que por meio da política das salvações procurou combater as oligarquias regionais. Dê uma pausa, leia com calma, que eu vou passar para o gabarito em 1, 2,
3, 4, 5. Alternativa E. A questão remete à estrutura política da República Velha, com a política dos governadores criada durante o governo de Campos Salles, 1898-1902, e o coronelismo. A política dos governadores constituía um arranjo político entre o executivo e o legislativo através de conchavos políticos entre o presidente e os governos estaduais. Coronelismo, mandonismo e clientelismo caracterizavam a política durante esse período da história brasileira. Em 1910, ocorreu um conflito entre São Paulo e Minas Gerais, culminando na chamada questão civilista, com a vitória do candidato à presidência Hermes da Fonseca, que procurou interferir na política dos estados através da denominada política das salvações. Vamos à próxima? Em agosto de 2016, completaram-se 100 anos do fim da Guerra do Contestado e o ano de 2017 marcará os 120 anos da queda de Canudos, ocorrida em outubro de 1897, frente à poderosa expedição militar enviada pelo Estado republicano brasileiro. Sobre esses dois eventos, é correto afirmar que, alternativa A, se caracterizam pela oposição dos senhores de terra ao novo modelo político da República que implantara o fim do escravismo e a igualdade legal entre os brasileiros. Alternativa B. Marcam reações negativas dos setores médios da população urbana contra as mudanças promovidas pela modernização e pela República, que reduziram seus privilégios. Alternativa C. Demonstram a capacidade do Estado brasileiro daquela época em lidar com questões sociais como a distribuição de terras e riquezas de forma pacífica e integradora. Alternativa D. Se caracterizam pelo messianismo de seus líderes aliado ao descontentamento em relação às condições concretas de vida das populações rurais exploradas. Dê uma pausa, leia com calma, vou passar para o gabarito em 1, 2, 3, 4, 5. Alternativa D. Canudos e Contestado ocorreram devido às péssimas condições de vida na Bahia e em Santa Catarina, respectivamente, e tiveram líderes messiânicos, ou seja, que eram vistos como salvadores por seus seguidores, Antônio Conselheiro e José Maria. Vamos à próxima? Júlio Prestes venceu as eleições de 1º de março de 1930. O resultado das eleições parecia marcar o fim da cisão regional. Borges de Medeiros reconheceu a vitória de Júlio Prestes, declarando ainda que o Rio Grande do Sul se disporia a colaborar com o novo governo. Mas nem todos na oposição pensavam assim. Começou a aparecer como alternativa o ponto de vista dos chamados tenentes civis, que queriam uma resposta pelas armas. Boris Fausto, História do Brasil. No contexto do golpe que levou Getúlio Vargas ao poder em 1930, assinale a alternativa que aponta corretamente o significado da expressão tenentes civis. A alternativa A aponta a união entre reivindicações militares por mudanças políticas, iniciadas na década de 1930, e a disposição de lideranças políticas dentro da Aliança Liberal em promover tais mudanças pelas vias golpistas. A ascensão de Getúlio Vargas ao poder resultou da conjugação desses dois lados. Alternativa B. Trata-se dos grupos civis e militares que, desde a década anterior e liderados por Luiz Carlos Prestes, exigiam mudanças políticas para o país. Em 1930, a derrota de Getúlio Vargas nas eleições evidenciou o uso das fraudes eleitorais, servindo por sua vez como estopim para o golpe de Estado. Alternativa C. Refere-se às lideranças militares que, desde a proclamação da República, pretendiam mudanças políticas pelas vias armadas. Em 1930, os civis eram grupos políticos de São Paulo e Rio Grande do Sul que se uniram contra a liderança mineira na condução da política nacional. Alternativa D. Indica a disposição de militares e civis em derrubar o governo pelas vias armadas. Em 1930, a derrota da Aliança Liberal nas eleições evidenciou a fragilidade política dos grupos governistas, fortalecendo o movimento golpista que resultou na ascensão de Getúlio Vargas ao poder. Alternativa E. Retoma as reivindicações tenentistas da Primeira República por mudanças políticas pelas vias armadas. Em 1930, os civis eram jovens políticos da Aliança Liberal, insatisfeitos com os resultados das eleições, e que, por isso, estavam dispostos a derrubar o governo pelas armas. Dê uma pausa, leia com calma, que eu vou passar para o gabarito em 1, 2, 3, 4, 5. A alternativa é: o termo faz alusão a duas classes sociais, os tenentes do Exército Brasileiro, que durante a década de 1920 promoveram o tenentismo, movimento de oposição ao governo oligárquico, e os aliancistas jovens que se opunham ao governo oligárquico e não aceitavam os resultados da eleição de 1929. E aí, foi bem? Espero que sim. Mas o importante é identificar suas fragilidades e reforçá-los. Ok, gente? Um grande abraço. Nos vemos em nossa aula na plataforma.